Levante suas mãos, levante sua voz ao Senhor. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Declare isso. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim o texto: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Novamente, Deus ama quem dá com alegria. Apóstolo Paulo ele está trazendo um ensinamento desde o começo do capítulo a respeito de generosidade aos santos, com sustento, com não deixar faltar. E existe uma proposta do apóstolo aqui que é contribuir com a proposta do coração. Isso tem a ver com generosidade. No tempo que nós estamos vivendo de escassez, possíveis faltas, parece que não é o correto ofertar, parece que não é o correto entregar. Mas existe uma verdade nesse texto aqui que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza e necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o serviço de entregar, não por necessidade e tristeza, gera o amor no coração de Deus, faz com que Ele olhe para nós e ame a nossa atitude generosa. Então eu quero incentivar a você nesse tempo a continuar ofertando, a continuar sendo fiel em devolver seus dízimos, para que Deus permaneça com seu amor sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus te abençoe. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que sim. A gente hoje vai falar um pouco sobre um assunto que eu fiquei pensando esses dias, até porque eu vi algumas coisas, alguns filmes e séries em relação a isso. Eu acho que possivelmente eu pensei nesse assunto por causa disso. E também o Espírito falou: Daniel, fale sobre isso. Não é um assunto que eu falo sempre, mas eu acredito que é um assunto pontual nesse tempo que a gente precisa avisar, tá? Então, o assunto basicamente que eu queria falar tem a ver com altar. E não um mero altar comum, mas um altar
basicamente na família, né? Então, o que eu queria dizer? Que o altar familiar, né, no período que a gente está vivendo, e não só no período que a gente está vivendo de quarentena, mas em todo momento, é significativo para Deus, nas Escrituras. Daqui a pouco a gente vai estar vendo alguns versículos sobre isso, mas o quanto é importante a família ser um órgão formador de pessoas, formador de jovens, de crianças e tudo isso. A gente tem visto, né, as nossas irmãs se esforçando para ter material para as crianças e para, enfim, se formarem, observar as Escrituras e crescerem em conhecimento. Isso é muito bom, de verdade. Eu fico muito feliz por isso. Mas eu queria que a gente focasse mais hoje na família em si, entende? Não tanto no serviço da igreja em relação a isso, mas a família, pai, na sua casa, entende? Porque eu acho que o órgão mais formador que a gente tem, a organização mais formadora que a gente tem, né, na nossa vida é a nossa família. Muito mais formador que a igreja. Eu acho que os efeitos que a família faz na nossa vida é muito maior do que a igreja tem feito, sabe? Então, e tô falando de efeitos bons ou ruins, né? Se for ruim, a gente tem que sempre lutar contra eles. Se for bons, é muito bom, com certeza, tá? Então, a gente precisa entender todos esses aspectos familiares, porque são aspectos formativos e também que as Escrituras tratam muito bem dessa relação familiar. A gente precisa focar nessas relações familiares e, enfim, mergulhar nisso nas Escrituras, tá? E o que eu quero dizer, né, em relação a isso? Eu estou construindo uma nova família, né? E eu já vivi momentos onde eu falei, Deus, quando eu era crente, né? Quando eu era jovem, né? Solteiro e tudo mais novo, para mim seria mais fácil. Seria uma coisa mais fácil você se educar na família como alguém cristão, como alguém formativo. Eu pensava muito, não, quando eu casar eu vou ter mais tempo para ler a Bíblia, eu vou ter mais tempo para orar, eu vou ter mais tempo, enfim, para fazer tudo isso. E a verdade é que não é isso, né? Quando você é solteiro, é muito mais fácil você se programar para isso que aconteça, né? Para que você ore, estude, enfim. Quando você tem a responsabilidade de também, enfim, no meu caso, né, discipular minha esposa também, enfim, trazer um altar familiar, é uma responsabilidade muito maior do que você buscar só por você mesmo, entende? Né? Esses dias a Scarlett chegou para mim e falou assim, Daniel, esses dias eu peguei os cadernos meus que você marcava o discipulado, falava comigo, e assim, depois que a gente casou, a gente nunca mais fez isso, de sentar e você me ensinar algumas coisas especificamente. Claro que acontece algumas críticas, né, em relação, isso não é de Deus, assim, né, soltos, mas não, tipo assim, vamos marcar um dia para sentar e falar sobre a Bíblia, né. E isso me chamou muita atenção e também me alertou, né. Então, dito isso, a gente vai abrir em Deuteronômio, tá? Deuteronômio 6. Do 4 ao 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. E antes de te ler, eu queria que você lembrasse, você lembra lá em Levíticos, eu acho que é Levíticos 4, se eu não me engano, que Deus vai falar sobre um altar não se apagar, o fogo deveria arder continuamente, né? E hoje eu quero aplicar esse texto à nossa casa, à nossa família, porque se a gente não tem levantado um altar para Deus no nosso lar, provavelmente e certamente outros altares estão sendo levantados, idolatrias, enfim. Se a gente não tem essa mentalidade de levantar o altar na nossa casa, e quando eu falo altar, não estou falando somente de um culto doméstico, eu estou falando de toda uma consciência sacerdotal na nossa rotina, tá? Se a gente não levanta incenso na nossa casa para o Deus e deixa isso continuamente acontecendo, o fogo aceso continuamente, provavelmente outros altares estão sendo levantados, mesmo que inconscientemente a gente faça isso, mas tem sido levantado, porque para que a gente adore verdadeiramente
a Deus, nosso altar seja continuamente aceso, o nosso culto, como vai falar Paulo em Romanos 12, é um culto racional. Eu preciso entender que eu tenho que estar racional para adorar o Senhor. Não tem como eu estou adorando a Deus todo o tempo, mas a minha mente não está sendo comunicada a isso, entende? Então é fato, a nossa rotina precisa ser uma rotina racional, entender que nós estamos adorando a Deus a todo momento. E nas escrituras que a gente vai ler agora em Deuteronômio 6, eles falam muito sobre isso. Deus deixa uma norma para os pais, enfim, na família de Israel, sobre isso, de o quanto é uma prioridade para Deus que os filhos, as filhas aprendam a palavra de Deus, aprendam as escrituras, tenham um altar formado na sua casa, tá? Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha isso, no versículo 6, ele começa: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiramente ele está falando para o povo, né? Está entregando a lei e dando algumas direções. Está falando, essa palavra estará no seu coração. Depois, no versículo 7, ele já dá uma instrução a partir do momento que o líder dessa casa tem a lei no coração. E ele começa a falar. Com a lei, né, a sabedoria, enfim, Deus no coração, versículo 7, tu inculcarás aos teus filhos. Olha isso, inculcar. O que é inculcar? Né? Quando eu fui ver essa palavra até no original, e assim, o que é inculcar? É você falar, pontuar até que isso entre, entende? Então não é algo que você vai falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. É algo que você vai ter que sempre continuamente falar de Deus, falar da sua sabedoria, falar da sua lei, continuamente para os seus filhos, isso falando para os seus pais, né? Falando para os pais. Então continuamente a lei do Senhor nos ajuda a como, eu vou chamar isso aqui de pedagogia de Deus, né? Em como educar os nossos filhos, em como manter um altar aceso todos os dias, geralmente é inculcar aos seus filhos essas palavras. Então imagine você, sabe quando você fala para alguém ou para uma criança, você não pode fazer isso, ou você deve fazer isso, e ele faz justamente ao contrário, parece que ele não ouviu nada. Então, as escrituras querem que vocês falem até o ponto de a pessoa falar, nossa, tá chato isso aí, pelo amor de Deus, né? Tá muito ruim. Só que aí que tá, inculcar é ser intencional no que fazemos. É todos os dias, em todo momento falar as mesmas coisas até que isso entre em nossa mente, né? Cada um de nós que tem muito tempo de igreja, pelo menos eu tenho, né? Bastante tempo desde do berçário aí, e tem coisas que até hoje não entrou na nossa cabeça, que diariamente tem que ficar escutando, isso não entrou na cabeça, tem que toda vez ficar se comunicando em relação a isso. Então, inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Olha isso. Como que vai falar dessa lei? Como que vai inculcar isso na sua casa? Assentado na sua casa. Estou sentado na minha casa, eu vou falar sobre a lei. Ou seja, na rotina do dia a dia. E andando pelo caminho, ou seja, você andando pela estrada, pela rua, enfim, você falará disso também para inculcar essa lei nos seus filhos. E depois, e ao deitar-te, ou seja, na hora de dormir e também na hora de levantar. Olha o quanto inculcar a palavra de Deus, né? Manter esse altar aceso na família tem a ver com falar sentado na sua casa, andar pelo caminho,
no deitar-te, ou seja, né, quando for dormir, e quando acordar, quando levantar. Olha o quanto isso é diretivo para a gente nesse dia, o quanto Deus se preocupa com a família, né? E nesse tempo tinha tanto esse altar, né, esse ensino doméstico, quanto o público, né? Aqui mesmo nesse contexto a gente está vendo a lei sendo entregue, sendo ensinada por um sacerdote, por um profeta, né? E logo depois ele está instruindo isso acontecer na família também. Então logo a gente vê que o altar doméstico não substitui o altar público. O que quero dizer o altar público? O altar da igreja, enfim, a pregação, o ensino do pastor. Uma coisa não substitui a outra. E muito pelo contrário, as duas precisam acontecer. Tanto o ensino do pastor, do líder, quanto o ensino no lar. Ambos têm que acontecer. O pai de família, a mãe de família, enfim, eles não podem cancelar esse tipo de culto do lar, porque, como a gente falou no início, é a forma mais formativa que nós temos hoje. É obedecer essas leis, inculcar isso na nossa casa, inculcar isso na nossa família. Entende? Através do Espírito a gente precisa fazer isso. Então, falando sobre isso, tá? A pedagogia de Deus no doméstico e no público precisam acontecer, né? Então a gente vai focar na pedagogia doméstica hoje. E se a gente continuar no versículo 9, ele começa: e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, né? Toda vez que eu penso nisso, eu falei, cara, tem que ter vários quadros na minha casa com versículos, com várias coisas, para eu sempre lembrar quem eu sou, sabe? Sempre lembrar para que eu vivo, para que eu tenho existido, entende? Então isso também tem a ver com essa evidência. Toda vez que eu olhar para isso, eu lembre, né? Os judeus têm uma tradição que na casa deles tem uma caixinha, né, nas portas, assim. E toda vez que eles entram, enfim, saem, eles botam a mão nessa caixinha para lembrar justamente de alguns textos, inclusive alguns textos de Deuteronômio 6 também, né? Eles botam a mão naquela caixinha para lembrar do Deus, das leis, das normas, né? Eu não estou falando que a gente precisa fazer isso, mas o quanto precisa ser, como posso dizer, o quanto precisa ser evidente na nossa rotina essa comunicação de Deus, essa comunicação que Deus está no controle sobre as nossas vidas. Não somente falar, mas toda a nossa liturgia da casa demonstrar isso, entende? E no versículo 10 ele fala, né? Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que sob juramento prometeu a teus pais. Olha isso, quanto Deus ele preza isso, e quanto a religião que nós seguimos, enfim, o cristianismo, ela é uma religião, um segmento de família. Deus usa muito isso, né? Pai de Abraão, os seus pais, lembre do Deus dos seus pais, é sempre em relação ao pai, e não é por acaso, né, que Deus é chamado de pai. A gente já começa aí no primeiro ponto, porque Jesus lá na frente vai ensinar a oração do Pai Nosso, falando sobre isso, né? Abba Pai, ou seja, vocês têm um pai, ou seja, vocês são uma família. O quanto Deus pontua isso nas Escrituras, que o que ele fala tem a ver com a família, a aliança que ele faz tem a ver com a família. Em Gênesis ele construiu uma família e trabalhou a partir de uma família. E quando ele foi procurar outro homem depois da queda foi Noé, com uma família. E assim foi com Abraão, né? E com Moisés. E toda a aliança com Deus tinha a ver com uma família. Jesus não veio do nada, também ele veio a partir de uma família. Então Deus sempre trabalhando com famílias. Então, o quanto é importante para Deus o altar familiar estar sempre aceso, continuamente aceso, entende? É muito importante para a gente nesse momento. Continuando, para a gente ver essa evidência do altar funcionando, tá? E aqui a gente vai falar tanto o altar, que a gente está falando de ensino mesmo, quanto de louvor, de oração. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, mesmo tendo o ensino doméstico, né, que é o ensino privado, também existia o ensino dos sacerdotes e dos profetas, que são o público. Um não anulava o outro, como a gente já falou. Agora a gente vai lá em Provérbios 4,
a gente vai ver isso acontecendo na prática, tá? Provérbios 4. Provérbios 4. Todos abriram? Aqui a gente vai ver Salomão expondo Davi aqui, né? Quando Davi ensinava para eles sobre a lei. Então isso é uma prática que Salomão tinha e, logicamente, Davi estava obedecendo o que a gente acabou de ler de Deuteronômio, né? Isso era uma prática deles. Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desempares a sabedoria e a ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento. Estima e a ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de sua vida. Então, em todo esse provérbio aqui, 4, a gente vê várias situações que Davi ele fala sobre a lei para os seus filhos. Então aqui, Davi está na sua casa falando para os seus filhos sobre a lei do Senhor, relembrando essa lei, inculcando na cabeça deles até que entre, tá? É uma aplicação que a gente pode ver no texto, tá? Então Salomão, ele era, não sei se diariamente, mas creio eu, né, que uma rotina provavelmente constante de inculcar essa lei nele, sempre falando sobre isso, a importância de se voltar para Deus, a importância de ter um coração sábio diante de Deus, a importância de ter essa mentalidade que nós vivemos para um dia e para um Deus, tá? É muito importante. E agora em Salmos 78, também a gente vai ver isso. Salmo 78. Meu Deus. Salmo 78. A partir do versículo 5. Aqui basicamente é um salmo onde Davi vai falar sobre algo público, né? Aquela questão pública que a gente viu sobre expor a lei, expor quem Deus é em público. Só que a partir do versículo 5 tem uma essência para a gente de o porquê nós precisamos estabelecer esse tipo de altar, esse tipo de vida, de falar para os nossos filhos, de falar para a nossa esposa, para a esposa falar para o marido, enfim, de ter essa cultura familiar, essa cultura de casa, de um altar continuamente aceso, tanto observando a lei do Senhor, como se inclinando o coração para isso, tá? No versículo 5 vai falar o porquê a gente precisa fazer isso. Vamos lá, 78, versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Olha isso, ordenou aos nossos pais, novamente família, que os transmitissem aos seus filhos, né? Lembrando o texto que a gente acabou de ler, de inculcar, a fim de que a nova geração os conhecesse. Atenção, a fim de que a nova geração os conhecesse. Conhecesse quem? A Deus. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança
e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha o porquê é tão importante a gente cultivar o altar na nossa casa. Por quê? Porque a nova geração, ou seja, os que estão vindo, nossos filhos, as pessoas novas, enfim, elas precisam conhecer esse Deus. Para quê? Só para ter informação? Não. Para que elas confiem nesse Deus. Para que elas sigam esse Deus. O quanto é importante nossos filhos entenderem isso, né? Enquanto a gente tem disciplinado nossos filhos, basicamente para que a gente não passe vergonha, né? A gente está na igreja, então tudo que a gente não quer no culto ou no local público é que nossos filhos não nos façam passar vergonha, ou, né? Então, isso é errado. A gente precisa disciplinar nossos filhos para isso que o Salmo está falando, para que eles tenham a sua confiança plena em Deus. Se você educa o seu filho para não te envergonhar, isso quer dizer passar na faculdade, ter boas notas, enfim, não gritar na igreja, não chorar na igreja, beleza, tudo bem, é legal. Mas se o seu filho não entender que ele precisa confiar em Deus e que a vida dele depende totalmente dessa confiança e fidelidade em Deus, você falhou. Então, a disciplina que nós precisamos ter em nossas casas é isso. Disciplinar nossos filhos, é disciplinar o coração deles para que eles sigam a Cristo e confiem nele. Nós precisamos entender sobre isso. Se o seu filho te envergonha na rua, essa não é a resposta para que você discipline ele somente, para ele não te envergonhar mais e ele não entenda quem Deus é. O nosso foco aqui é que seu filho conheça quem Deus é. Tá? Então, para que a gente faz isso? Para que a nova geração se levante conhecendo quem Deus é. Você lembra lá em... Tem alguns passagens da Bíblia, eu acho que é Juízes, quando Juízes começa, o texto começa falando assim: e essa nova geração não conheceu a Deus ou não sabia das suas palavras, justamente porque uma geração falhou de ensinar para eles quem era Deus e porque eles tinham que confiar no Deus dos seus pais, entende? Então a gente precisa olhar para esse cenário e não desejar ter esse cenário no nosso lar, para os nossos filhos ou para quem a gente tem em casa, tá? Então inculque em seus filhos, inculque em quem você tem em casa, inculque na sua casa esse altar, de entender quem Deus é constantemente. Vira e mexe a gente vive a nossa vida, né? Não entendendo essa relação, porque a gente pode trabalhar, enfim, ver série, lavar nossa louça, fazer todas as coisas e talvez a nossa mente ela não esteja focada em Deus fazendo essas coisas. E talvez a gente só ligue a nossa mente quando é uma reunião, né? Quando começa lá, a reunião é 8 horas, então quando estiver chegando lá, quase no período da reunião, a nossa mente ativa, vai ter culto. Como se o culto só fosse aquele momento. Como se Deus não tivesse todos os momentos olhando para a nossa vida como fosse um culto, como fosse um altar. Então, em todo momento a gente precisa olhar para isso e entender que Deus tem olhado para a gente, esperado que incenso suba do nosso lar. Incenso suba da nossa casa, das nossas relações familiares, da minha relação com a minha esposa, da minha esposa com a relação dela comigo, com os filhos, enfim. A nossa relação precisa ser um incenso a Deus, uma adoração a Deus. E não somente quando eu ergo as minhas mãos, que eu canto música, que eu adoro lá no culto litúrgico público, né? Mas também isso precisa ser uma realidade no meu lar, uma realidade na minha casa. Isso precisa ser fundamentado. Como a gente falou no início, a nossa casa precisa ser um órgão, uma organização, enfim, formadora, porque se não for algo formador, provavelmente está desformando alguém. Está sendo uma coisa que não está ajudando, de alguma forma, a formar na nossa casa um altar ao Senhor. Muito pelo contrário, tá bom? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então a essência é comunicar à nova geração para que elas confiem no Senhor. Então começamos a ver a necessidade de falarmos e exercermos isso em nossas casas, né? As Escrituras
As Escrituras se preocupam muito com essa questão familiar. E a gente pode ver isso em vários textos. Eu vou ler aqui no meu celular, alguns que eu botei aqui, para te ganhar um pouco de tempo. 2 Timóteo 1, do 4 ao 5. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era, olha isso, da sua avó, Loide, né? E de sua mãe, Eunice. E sei eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Então, Paulo falando de Timóteo, referente à família dele, o histórico familiar, que a avó tinha a mesma fé e Eunice também, e logo Timóteo também habitava nele essa fé. Aí em 2 Timóteo 3, do 14 ao 15, olha o que ele vai falar. Desde a infância lhe foram ensinadas as Escrituras, que lhe deram sabedoria para que recebesse a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Aí ele começa a falar que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, que é verdadeiro para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha isso, desde a infância, Timóteo tinha um estudo, um ensino, um altar voltado para Deus das Escrituras. Agora em Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Né? Novamente, familiar, relação familiar, honrar seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não trate seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Novamente, visando família, relações familiares, pais e filhos, filhos e pais, o quanto isso é importante para o serviço a Deus. Gênesis 18, 19. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, né? Ele fala assim, eu não tenho como não falar isso para Abraão, né? Então ele começa a falar, e no versículo 19, Gênesis 18, versículo 19, ele começa a falar: Eu escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Tá vendo? O quanto tá ligado essa questão familiar? Deus escolheu Abraão para que ele ordene os seus filhos e a sua casa, a sua família, para que eles guardem o caminho do Senhor. Ou seja, Deus escolhe Abraão para aprender o caminho do Senhor, para ter um altar aceso, para ter um coração inclinado ao Senhor. Né? Abraão precisava ter isso. Tanto guardar o caminho do Senhor no seu coração, ter esse altar aceso, e também passar isso para os seus filhos, para a nova geração. Deus escolheu ele para isso, né? Gênesis 18, versículo 19 fala sobre isso. Agora lá em Colossenses 3, do 18 ao 21, ele vai falar também sobre ordem familiar. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Olha aí. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Olha novamente, enquanto as Escrituras são claras em relação a essa aliança familiar, o quanto Deus lhe preza essa aliança familiar. Eu acho incrível, né? Lá em Malaquias 2, do 13 ao 16, a gente não vai ler, mas basicamente ali Deus vai falar sobre uma questão que tem, né, uma pessoa não sendo fiel ao casamento, ou matrimônio, enfim, a sua família, e Deus intervém nesse lugar falando: você está sendo infiel na aliança que você fez com a esposa da sua juventude, da sua mocidade, e eu estava presente, eu também fiz parte dessa aliança. E você acha que eu vou aceitar a sua oferta, o seu serviço que você tem prestado a mim, se você tem sido infiel com a sua aliança familiar?
Logicamente que não. E novamente, olha como Deus intervém nessa aliança matrimonial. O quanto ele acha valioso a aliança da família. O quanto ele odeia quebras de alianças. Entende? Então, Deus é totalmente engajado na relação familiar. Então, por isso, novamente falando, a gente vai sempre bater nessa mesma tecla. O altar familiar é importante demais para o Deus que nós servimos. Muito importante. Se nós não temos um altar familiar, se no fim da vida a gente só vai para a igreja e nossa família não tem o coração inclinado ao Senhor, a gente falhou como discipuladores dos nossos filhos, do nosso lar. Isso falando agora para a figura masculina em si que eu estou dizendo agora, né? Então, nós precisamos olhar para isso e Deus, né, e para Deus entender que Ele se preocupa muito com os nossos lares familiares, com nossos laços familiares. Disciplinar nossos filhos não é ensiná-los a se comportarem de uma forma que as pessoas acham bonitinhas, entende? Então, é sempre necessário a gente frisar isso. Nosso filho precisa entender o que é o perdão, o que é arrependimento, o que é inclinação a Deus, o quanto roubar alguma coisa, o quanto mentir é ruim, entende? Isso precisa ser claro para os nossos filhos. Eles precisam fazer isso não somente para não nos envergonhar, muito pelo contrário, eles precisam ter em mente que isso, a vida deles precisa honrar a Deus, entende? Isso precisa ser uma luz para eles. Então, eu escrevi aqui, né? A base do serviço ao Senhor é o altar familiar. Então, se eu quero servir ao Senhor com tudo que eu tenho, né, na adoração, lá na igreja, no altar público que a gente está falando, a gente precisa que a nossa família esteja ordenada. Nós precisamos que nossos laços familiares estejam ordenados, tá? E assim, eu sei que no nosso contexto existem solteiros também, tá? E para os solteiros eu posso dar algumas diretivas. Para os solteiros, que são às vezes os únicos convertidos nas suas casas, né? Você pode individualmente cultivar esse altar, individualmente você mesmo, mas também não deixe de procurar uma família sacerdotal, uma família que tem isso estruturado, um altar estruturado, entende? Nós precisamos estar juntos nesse momento, entende? Nós precisamos ter essa vivência formadora nas famílias. Então, mesmo que você não tenha uma família talvez formadora desse tipo que eu estou querendo dizer, procure famílias sacerdotais na comunidade, porque elas podem, de certa forma, te formar, te acrescentar algo, entende? É importante isso para nós. Seguindo, a gente está seguindo para o fim já. Deus tem uma confissão de Westminster, né, que depois eu posso até mandar para o grupo, que ele fala o seguinte, um trecho da confissão. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto na privacidade das famílias, diariamente, quanto cada um sozinho, em secreto. Olha essa confissão de Westminster. Isso é muito antigo. Ele está focando, ele viu isso nas escrituras, enquanto Deus concordava com o culto, com o altar aceso continuamente nas casas, nas famílias. Então, o anseio de Deus é que as famílias se dobrem a Ele, reconheça que Ele é Pai. Isso sempre mexeu comigo, de Deus ser chamado de Pai. Isso quer dizer que Ele tem filhos. Só é pai quem tem filho, quem tem família, quem tem a quem pastorear, enfim, proteger, enfim, prover, né? Então, eu queria dar alguns passos agora práticos em relação a isso, em relação à família, essa importância do altar familiar. E eu escrevi aqui uns 7 pontos que eu vou ler, tá bom? Então, eu botei aqui, aplicando a pedagogia de Deus, tá? Então, passo 1. Tenha momentos de exaltar o nome do Senhor,
cante, diga quem ele é na sua casa, na sua família. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo, ensinar com a sua voz as escrituras. Falar sobre ela, diferente de apenas ler. E assim, mesmo que você não tenha um curso teológico, não sabe muito das escrituras, está aprendendo, então você tem algo para acrescentar na sua casa. Não tem como não ter. Abra as escrituras, abra uns salmos, fale sobre coisas que Deus falou com você no seu trabalho, enfim, você precisa ter algo para compartilhar na sua casa, ensinar com a sua voz. É diferente de somente ler as escrituras, é ensinar com sua voz, sabe? Você aconselhar a sua esposa, você criticá-la talvez ela de uma forma onde Deus esteja nessas palavras e vice-versa também, a esposa acrescentar o marido, entende? Então, ensinar com a sua voz as escrituras, entende? Encorajar ela e ele e os filhos a isso. 3. Pregar o evangelho para nós mesmos. Então, no nosso altar familiar, a gente precisa analisar a nossa vida a partir do evangelho. A gente precisa pregar para nós mesmos que nós somos pecadores, que nós estamos sujeitos a errar às vezes. E com base nisso, a gente tem que se arrepender. Se a gente cometeu algum erro com nossa esposa, se arrepender. E se ela cometeu com a gente, se arrepender. Se nós somos filhos, também entender a luz do evangelho, se arrepender e mudar e pedir perdão. Isso precisa ser real na nossa casa. A gente precisa ver redenção na nossa casa. A gente precisa ver lágrimas ao ponto de ter reconciliações reais na nossa casa, entende? Então, pregar o evangelho para nós mesmos sempre vai nos engajar a ser pessoas formadoras de pequenos Cristo em nosso lar. 4. Pensem e leiam juntos, ok? Então, é muito importante você ler junto, sua leitura diária ou alguma leitura e falar dessa leitura junto, sobre a mesma leitura, enfim, se for a Bíblia, se for um livro cristão, enfim, mas tem essa cultura de pensar e ler junto algo. É muito edificante isso na nossa casa, tá bom? Continuando. 5. Façam refeições juntos. Não subestime o valor formador disso. Então, eu lembro do meu pai sempre falando, né? Na época eu falei, cara, que isso é muito chato, ficar fazendo almoçar junto na mesa e não ter celular e não sei o que, é muito chato. Mas o quanto isso é formador para nós. O quanto a mesa pode ser tanto aterrorizante para as pessoas que não têm um laço familiar, quanto edificante para as pessoas que há muito tempo não conversam, entende? Então, a mesa é um local formador. Comer junto, falar sobre a comida, sobre todas essas coisas, sobre Deus, orar nesse momento, é incrível, é formador isso, tá? 6. Orem em conjunto, falando em salmos, orando os atributos de Deus. Então, em algum momento da semana, no mês, enfim, orem juntos, falem salmos, abram salmos e comecem a falar sobre os salmos, leia sobre isso, compartilhe, cada um lê um versículo, enfim, e ore sobre os salmos, ore os atributos de Deus, fale que Deus é bom, que Ele é justo, o louve pela misericórdia dele que renovou mais uma manhã, entende? É importante a gente fazer isso, isso é formador, isso é uma liturgia que a gente tem que ter em nossa casa. O 7, para terminar, ande na luz um com o outro, se arrependam, tenham momentos de redenção no lar, como já falei mais no início, mas aqui é um ponto específico. Andar na luz é que a gente precisa ser claro na nossa família. A gente precisa entender que nossa casa, o nosso local é um local seguro para que a gente erre e conserte nossos erros. Isso precisa ser claro na nossa casa. A luz do Senhor precisa nos guiar. E quando eu falo de um altar aceso, eu falo sim de orar, eu falo de cantar salmos, eu falo de tudo isso, de comunhão, mas eu também falo de ter um lar ordenado, um lar onde tem arrependimento, onde se conhece seus erros, onde há perdão, onde há lágrimas, onde há celebração quando há mudança, quando há redenção. A gente precisa disso. E se você é pai, né? Vocês são pais, vocês precisam que seus filhos enxerguem isso. O quanto é importante a liturgia do lar, o quanto Deus é exaltado com isso.
o quanto os vizinhos precisam ser afetados com esse tipo de vida, com essa luz que surge da nossa família, entende? É muito importante, não só nesse período da quarentena, né, mas por toda a vida, de verdade. Então, toda a nossa vida depende da imersão em práticas litúrgicas que direcionam nossos anseios para Cristo e seu reino. Então, toda a nossa rotina precisa ser imergida em liturgias, em práticas que inclinam o nosso coração para Cristo e seu reino. Fale mais de reino, fale mais de Cristo na sua rotina. Fale mais sobre isso. Está vendo um programa de televisão que remete, que lembre sobre isso? Pare o programa e fale, cara, olha o que ele falou, não tem muito a ver com as escrituras? Sempre pense sobre isso. Está vendo alguma série sobre alguma coisa relacionada à família, alguma coisa? Lembrou de Jesus, alguma coisa, ou de alguma questão aconteceu que ofendeu a sua fé? Pause o vídeo e fala, então, isso não tem a ver com a nossa fé. Isso ofende a nossa fé. Seja, intencional quando fazer isso, ok? Isso também vai formar a nossa casa como um altar a Deus continuamente, ok? Então, para terminar, precisamos ser lembrados constantemente para o que fomos criados e não viver como se o dia do retorno do Rei não fosse real. Nossas liturgias do lar precisam nos comunicar que vivemos para um Deus e para um dia. Então é isso, vamos orar. Deus, eu peço para que o seu Espírito invada os lares nesse momento, invada os corações dos pais, dos filhos, enfim, ora para que você ordene nesse tempo os lares, as famílias, onde eles cultivem um altar diariamente ao Senhor, seja com arrependimentos, com louvores, com orações, com refeições diárias em conjunto, mas eu oro para que seja intenso essa relação desse culto familiar, desse altar coletivo ao Senhor, o quanto é importante isso. Por isso nos ajude nesse momento a sempre erguer incenso nos nossos lares, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.